Olá, pessoal! Estamos começando mais um Clube da Cardio Podcast. O seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. Eu sou Luiz Augusto E eu sou Yasmin Souza. e no episódio de hoje falaremos sobre o ecocardiograma na valvopatia mitral. O que é que o clínico precisa saber? Pois é, pessoal, nada melhor do que um clínico e um ecocardiografista para a gente debater esse tema que é prática do nosso dia a dia. Bora lá, Luiz. Bom, Yasmin, eu vou começar fazendo uma pergunta para você agora, que eu vejo muitas vezes alguns colegas, os residentes, tendo dúvida, né, na hora de interpretar o laudo de um ecocardiograma. Como é que o clínico pode saber se a regurgitação mitral é primária ou secundária? Perfeito, essa realmente é uma dúvida muito da prática do dia a dia. Para começar, o ideal é que os laudos ecocardiográficos que vêm ali com uma conclusão, sugerindo uma hipótese, né, ele te diga se aquela regurgitação normalmente moderada ou importante é primária ou secundária. Mas quando não há essa diferenciação, a descrição da valva vai te dar esse norte. Então, a gente precisa avaliar essa regurgitação, essa insuficiência mitral, ela está acontecendo por um problema da valva ou por um problema do ventrículo ou do átrio. Então, né, quais são os exemplos? Se há uma lesão estrutural ali da valva mitral, das válvulas, das cúspides da valva mitral, como prolapso ou fleio, ou uma retração da valvopatia reumática, ou quando há uma ruptura de cordoalha, até mesmo uma vegetação atrapalhando a coaptação daquelas cúspides, nós vamos ter uma regurgitação primária. Já a secundária, a valva, ela é estruturalmente preservada. Ela pode ter ali um espessamento discreto pelo passar da idade da pessoa mesmo. Mas a alteração que leva à regurgitação não é da valva, não é da estrutura da valva. É ou pela dilatação do ventrículo esquerdo, que vai levar ao tétrim, ou pela dilatação do átrio esquerdo, que leva à dilatação do anel e a uma alteração da coaptação. Então, na primária vai ter uma descrição de uma alteração das cúspides da válvula mitral e na secundária não. A estrutura anatômica no geral está preservada. Excelente, Yasmin. Eu acho que tem ecocardiografistas aqui também que estão escutando o nosso episódio e achei muito legal que você comentou que o ideal é que venha no laudo essa definição, né, essa diferenciação, se trata de um problema primário ou secundário. Mas ficam aqui então, pessoal, as informações principais que a Yasmin passou para vocês para, caso o laudo não traga, né, de forma mais detalhada aí qual o diagnóstico, a gente conseguir interpretar ali à luz das alterações valvares e das câmaras cardíacas. Um outro ponto de adendo, Luiz, é que nós classificamos em regurgitação mitral primária e secundária, mas há também a classificação de Carpentier, uma classificação sobre a estrutura da anatomia da válvula, que vai ali avaliar se aquela válvula tem cúspides com movimentação preservada, se são hipermóveis ou se tem uma restrição de mobilidade. Bastante utilizada principalmente para guiar tratamento, seja intervencionista, percutâneo ou cirúrgico, porque nós vamos estar ali caracterizando qual que é a alteração estrutural dessas cúspides. Só para lembrar da classificação de Carpentier. Boa, importante citar realmente. Vamos passar para o tema de endocardite, que essa é uma dúvida, inclusive, que até recentemente era uma dúvida que eu tinha e que Yasmin tirou para mim e acho que é a dúvida de muita gente. É possível diferenciar vegetação de trombo pelo ecocardiograma? É possível sugerir se é uma vegetação ou se é um trombo, mas não temos como confirmar com certeza apenas pelo ecocardiograma. No ecocardiograma, nós vamos ter alterações que sugerem mais vegetação, como uma massa de contornos irregulares, massas hipermóveis. Quando essas massas estão ali inseridas na face da válvula de menor pressão, ou seja, se for na válvula mitral, geralmente na face atrial, se for na válvula aórtica, geralmente na face ventricular.
vegetação, né, vai levar a uma disfunção dessa válvula, então pode ter perfuração, vai levar a algum grau de regurgitação, né? E a vegetação ela tem que vir ali sugerida num contexto clínico. Por isso a importância sempre de, no pedido do exame, ter ali a descrição do quadro clínico, do que é que o clínico está suspeitando, para o raciocínio do médico ecocardiografista fazer sentido com o exame, né? Porque a clínica não se dissocia do exame de imagem. Então, para a gente pensar se aquela massa que nós estamos vendo é mais a favor de vegetação ou de trombo, a clínica vai ser muito importante. Já em relação a trombo, o trombo normalmente ele tem uma superfície mais laminar, é uma massa que tende a ser menos móvel, localizado em áreas ali de estase, então normalmente apêndice atrial esquerdo, átrios esquerdos ou até mesmo direitos, mas que são muito dilatados. Se for em cavidade ventricular, normalmente é em região associada à alteração de contratilidade segmentar, então seja uma cinesia apical, seja uma cinesia segmentar, e aquele trombo vai se localizar naquela alteração de contratilidade. Então, o que faz a gente pensar muito se é trombo, se é vegetação, são essas características associadas com a clínica, mas não tem como o eco ter 100% de certeza. E um terceiro diagnóstico diferencial, e que é muito importante, que a gente não pode esquecer, são as massas, os tumores cardíacos, na verdade, e aí metástases são os principais, mas também tumores primários entram como diagnósticos diferenciais de massas intracardíacas. Perfeito, Yasmin. E o eco transesofágico? Quando é que ele agrega na avaliação da válvula mitral? Tá, pensando em válvula mitral, mas já até mesmo complementando com essa última pergunta, em relação a trombo e vegetação, o eco transesofágico, ele consegue nos ajudar a refinar essa suspeita, né, esse diagnóstico, porque nós vamos conseguir avaliar essa massa com caráter, assim, muito mais, de forma mais fina, né, ver essa massa de forma mais detalhada, mas lembrar que próteses valvares, pode ser que tomografia seja um exame, a tomografia cardíaca seja um exame que complemente muito bem o eco transesofágico nesse cenário de vegetação e trombo. Pensando no eco transesofágico para avaliação da válvula mitral, é o mesmo raciocínio. A gente indica eco transesofágico para a válvula mitral quando a gente quer ali responder perguntas mais finas em relação a essa válvula. Próteses, a gente sempre vai conseguir ver de forma melhor no eco transesofágico, mas no geral, o transtorácico para a válvula nativa, a gente consegue ter sim bem uma boa caracterização, mas se a gente quiser refinar mais essa estrutura da válvula, a gente vai para um transesofágico, né? Como assim? Então, se é um prolapso, de qual scallop, de qual segmento é esse prolapso? O transesofágico vai vir melhor. Se é uma programação de intervenção percutânea, por exemplo, reparo borda a borda, seja um MitraClip ou qualquer outro dispositivo, tem que ir para um transesofágico para a gente fazer as medidas. Seja pesquisa, por exemplo, de trombo para valvoplastia percutânea, né? Para fazer VMP, a gente tem que avaliar se tem trombo no apêndice atrial esquerdo, então tem que ir para eco transesofágico também. Suspeita de endocardite, como a gente já falou, também tem que ir para eco transesofágico. Então, resumindo, tem uma valvopatia, seja regurgitação, seja estenose na válvula mitral, e a gente tem alguma dúvida diagnóstica ou a gente quer refinar melhor essa anatomia da válvula para uma abordagem percutânea ou cirúrgica, a gente indica o transesofágico. Excelente, Yasmin. Excelente. Muito bem caracterizada aí a importância de a gente pedir esse exame adicional na avaliação da valvopatia mitral dos nossos pacientes. Um método que vem aí cada vez mais ganhando espaço, inclusive na era de procedimentos intervencionistas cada vez mais frequentes, é o eco 3D, né? E aí eu queria saber de você se de fato você enxerga que ele agrega na tomada de decisão, na programação dos procedimentos e de que forma ele pode ajudar nesses pacientes.
O eco tridimensional, ele ajuda muito na avaliação ecocardiográfica, principalmente para a válvula mitral, né? Porque ele nos permite que a gente veja a válvula ali em face, que é aquela visão ali do ponto de vista, como se a gente estivesse olhando a válvula de dentro do átrio esquerdo, que é a visão que o cirurgião tem. Então, a gente consegue localizar exatamente segmentos de prolapso, segmentos de fleio, a perfuração, em qual segmento que é. Além dessa avaliação, por exemplo, para fazer planimetria tridimensional nos casos de estenose mitral reumática, é excelente também, tem uma acurácia muito melhor para planimetria tridimensional em relação à bidimensional. Para avaliar a vena contracta ou tridimensional na regurgitação mitral, então o 3D também é o padrão ouro e é a modalidade padrão ouro atualmente para guiar procedimentos percutâneos da válvula mitral. Mitraclip, valvoplastia mitral percutânea, seja a abordagem de próteses, então, por exemplo, a abordagem de leak para valvar, colocar plugs e etc. Excelente. Então, você, colega clínico aí, se o seu paciente for candidato a um desses procedimentos, e claro, né, você dispuser desse recurso do eco tridimensional no seu serviço, no seu hospital, tá aí a importância de você lançar mão desse exame na programação pré-procedimento. Só um detalhe, Luiz, é que o ecocardiograma, a grande limitação do exame é a janela acústica, né? Então, a janela acústica, quando ela não é boa no bidimensional, ela também não vai ser boa no tridimensional. Então, nós temos essa limitação também do tridimensional se a janela acústica não for boa. Agora, pensando no transtorácico, né? O transesofágico é muito difícil a gente não ter uma janela acústica tão boa que não se consiga fazer um 3D. Então, no transesofágico, o 3D, ele quase sempre vai sim, em mãos experientes, vai ter uma imagem adequada ali para boa avaliação. Excelente. Bom, pessoal, agora a gente vai subdividir o nosso episódio aqui em lesões regurgitativas, então insuficiência mitral, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho de estenose mitral, para ficar um pouco mais didático e a gente conseguir abordar aqui os aspectos principais dessas duas valvopatias, tá? Então, começando, Yasmin, por insuficiência mitral, né? A avaliação qualitativa, ela pode ser suficiente na quantificação do grau de refluxo? Então, sendo mais claro, o ecocardiografista experiente, ele pode bater o olho no exame e dizer essa IM é importante ou necessariamente são necessários o cálculo de todos aqueles parâmetros que a gente vai abordar logo mais? Sim e não. Sua pergunta começou com se o parâmetro qualitativo ele é suficiente, e a minha resposta é não. E aí você complementou perguntando se um ecocardiografista experiente bate o olho e sabe se o refluxo é importante ou não, e a resposta é sim. Então, por isso que a minha resposta é sim e não. Mas, resumindo, né, vamos lá. Precisa-se sim dos parâmetros quantitativos, então a gente precisa quantificar a área do orifício efetivo de refluxo, o volume regurgitante, a vena contracta, que são os principais parâmetros para a regurgitação mitral, mas a experiência do examinador, ela conta bastante. O jato da regurgitação, de qualquer regurgitação, ele é composto de 3 estruturas. Então, a calota do jato, a vena contracta e o jato em si, né? O jato em si é o que mais chama a atenção em olhos inexperientes, mas não é o que mais importa, é o que menos importa, na verdade. O que mais importa é o tamanho da vena contracta e o tamanho da calota, que vai nos levar ali a um raio dessa calota, que está diretamente proporcional ao tamanho do orifício e o grau da regurgitação. Então, esse refinamento do pensamento e do olhar vem com a experiência, né? Mas é necessário que no laudo estejam ali quantificados os parâmetros quantitativos para a gente ter uma abordagem efetiva e consiga ali
parametrizar na avaliação entre observadores, né? Então, são diversos os parâmetros que existem, não é um parâmetro só, que a gente chega à conclusão que aquela regurgitação ela é importante ou não. E também nós temos que pensar no contexto clínico de se é uma regurgitação mitral aguda ou crônica, porque a repercussão no coração é diferente. Então, numa crônica nós já vamos ter dilatação de cavidades, numa aguda não, e por aí se vai. Perfeito. Então, aproveitando que você já entrou nesse assunto, fala um pouquinho para a gente sobre quais são esses parâmetros quantitativos, esses parâmetros mais objetivos que vocês utilizam para quantificar o grau de regurgitação mitral. Perfeito. Seguindo as diretrizes, né, a principal que nós nos baseamos é a diretriz americana de ecocardiografia, da ASE, da Sociedade Americana de Ecocardiografia, nós temos que ter parâmetros de orifício regurgitante, né, a área do orifício regurgitante, volume regurgitante, fração regurgitante, vena contracta, e essa vena contracta, ela também pode ser medida pelo tridimensional 3D, como eu já havia falado. Nós vamos avaliar, através do Doppler contínuo, o contorno dessa regurgitação, se é uma regurgitação que ocupa toda a sístole, né? Pensando em regurgitação mitral, que é uma regurgitação que acontece durante a sístole. Então, ela é holossistólica, se o jato é denso, se é uma curva triangular, se já há dilatação de cavidades em uma IM crônica, então vai ter dilatação de átrio, vai ter dilatação de ventrículo esquerdo, porque é um ventrículo que está sobrecarregado de volume, e vai ter fluxo reverso sistólico em veias pulmonares. São todos parâmetros que balizam ali a caracterização da IM importante. Além disso, características anatômicas de perfuração, desabamento de folheto, fleio do folheto, também vão levar à caracterização de uma IM importante. Os valores, pensando em dar valor, né? Então, orifício, área do orifício regurgitante, acima de 0,3 na secundária, acima de 0,4 na IM primária, volume regurgitante maior ou igual a 60 ml, fração regurgitante acima de 50%, vena contracta acima de 0,7 centímetros. Boa. Tem mais um parâmetro que não entra diretamente aí na avaliação, digamos assim, do grau de regurgitação mitral em si, mas ele contribui para a gente saber se essa regurgitação mitral é de maior ou menor importância, que é a fração de ejeção, né? Então, qual é a particularidade da análise da fração de ejeção nos pacientes com insuficiência mitral? Então, pensando como eu falo, né, para os residentes, o caminho que a hemácia faz. Pensando no caminho da hemácia, o sangue ele passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo para a aorta. Esse é o caminho normal da hemácia. Mas quando nós temos uma regurgitação, no momento da sístole, onde o sangue deveria ir do ventrículo para a aorta, nós temos uma alteração naquela válvula mitral, seja em folhetos na primária, seja em tracionamento ou dilatação do anel na secundária, que vai levar a que esse sangue venha do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Então, esse ventrículo, na hora da sístole, ele está mandando sangue para a aorta e para o átrio. E o átrio é a câmara de menor pressão dentre essas duas. Então, o sangue tende a ir para a câmara de menor pressão, que é o átrio. Então, no momento da diástole, aquele sangue que foi para o átrio vai voltar todo de novo para o ventrículo. Então, é um ventrículo sobrecarregado de volume, né? Uma pré-carga maior de volume, que vai levar a uma superestimação da fração de ejeção, principalmente pelo método de Simpson. Se a gente for usar qualquer método que vá pegar volume diastólico final e volume sistólico final, seja Simpson, seja até mesmo fração de ejeção pelo 3D, vai ter uma superestimação. Então, frações de ejeções de 58, 59, que seriam normais, na verdade já são frações de ejeção provavelmente reduzidas. Então, frações de ejeção menor que 50,
que 60% na regurgitação mitral já é um parâmetro de gravidade, porque é um ventrículo que tem uma sobrecarga de volume e que, quando a fração de ejeção já está menor que 60, significa que ele já está em sofrimento. Excelente, Yasmin. Então, só um adendo aqui aos colegas clínicos, que a gente está com um episódio bem ecocardiográfico. Yasmin comentou que o átrio esquerdo é uma câmara de menor pressão, né? Em comparação ali à pressão que tem na raiz da aorta, que vai exercer a pós-carga, a ejeção do ventrículo esquerdo. Daí, pessoal, a importância de, principalmente, nos pacientes que desenvolvem uma insuficiência mitral aguda, por exemplo, no cenário pós-infarto do miocárdio, que faz uma ruptura de músculo papilar, né? E o paciente faz uma insuficiência mitral aguda, a gente manter esses pacientes bem vasodilatados, né? Nesse cenário, por exemplo, agudo pós-infarto do miocárdio, a gente sempre vai dar preferência aos vasodilatadores endovenosos, e aí o nitroprussiato de sódio merece um destaque. E, claro, o balão intraórtico, né, para esses pacientes, que embora não reduza desfechos nos estudos, do ponto de vista fisiopatológico faz tanto sentido a gente utilizar pelo efeito na diminuição da pós-carga, que ele acaba sendo muito utilizado nesse cenário. Yasmin, gostaria de comentar alguma coisa adicional? Só adicionar que o diâmetro linear sistólico do ventrículo esquerdo, ali acima de 40 a 45 milímetros, também é outro parâmetro que já indica dilatação de cavidade, né? É um parâmetro ali de prognóstico. E lembrar do strain global longitudinal do ventrículo esquerdo, que serve também como um parâmetro para a gente avaliar se já tem, por exemplo, disfunção sistólica subclínica nesses pacientes, um strain reduzido menor que 18%, pensando em valor absoluto, né? Para não confundir a cabeça com aquele sinal de negativo. Então, em valor absoluto menor que 18%, já é um strain reduzido no cenário de regurgitação mitral, e principalmente se tiver menor que 16%, que já indica ali disfunção sistólica subclínica desse ventrículo. Excelente. Talvez tentar indicar mais precocemente aí, né? Os pacientes que já estão evoluindo com algum grau de repercussão pela regurgitação mitral. Passando para a próxima pergunta, a gente sabe aí que essa avaliação das valvopatias, elas são muito dependentes, né, do status hemodinâmico dos pacientes, né? Então, vai variar ali com pré-carga, vai variar com pós-carga, e isso pode ter repercussões aí na avaliação da válvula mitral. E aí eu queria saber de você, Yasmin, especificamente, qual é exatamente o impacto do status hemodinâmico na avaliação da insuficiência mitral. Será que um paciente, em determinado momento, pode ter uma IM importante e depois, em um outro cenário, pode evoluir com a diminuição desse grau de regurgitação? Sim, isso pode acontecer. A insuficiência mitral ela é extremamente dinâmica. Talvez regurgitações importantes com alterações primárias, né, das cúspides da válvula mitral não variem tanto, por exemplo, uma ruptura com fleio, uma perfuração, né, porque a hemodinâmica vai variar, mas vai continuar importante, mas talvez não, varia sim com o status hemodinâmico, mas é uma variação que não interfere tanto. Mas sim, nós podemos ter uma regurgitação que em um momento é importante e em outro exame, por exemplo, que o paciente está com uma pressão arterial mais controlada, é moderada. Sim, isso pode acontecer principalmente no cenário de IM secundária. Como você já bem muito falou, pressão arterial, até mesmo o status, por exemplo, eu acabei de lembrar, quando a gente vai fazer um transesofágico para avaliar a válvula mitral, e a gente começa com o transtorácico, a gente faz a avaliação ali da regurgitação e tudo mais, e depois que ceda, a pressão cai, vai para o transesofágico, aquele refluxo já não é mais o mesmo da avaliação do transtorácico de poucos minutos antes. Então, pressão arterial elevada aumenta a pós-carga, isso aumenta a insuficiência mitral. O inverso é a mesma coisa, pressões mais limítrofes, hipotensão vai diminuir a regurgitação mitral. Taquicardia, ela pode subestimar o volume regurgitante por conta da redução do tempo de diástole. Bradicardia aumenta tempo de regurgitação. Hipervolemia aumenta a pré-carga, piora a insuficiência mitral. E hipovolemia pode reduzir aí
temporariamente essa regurgitação mitral. Então, todas as alterações de volemia vão sim ter algum grau de impacto na regurgitação mitral. Muito bom. Eu acho que a gente falou aí dos principais pontos relacionados à regurgitação mitral. E agora eu queria aproveitar você para a gente falar um pouco sobre a estenose mitral, né? E aí eu começo perguntando qual é o melhor método para a gente avaliar a área valvar nesses pacientes. O método padrão ouro de avaliar estenose mitral, e aqui eu vou focar em falar da estenose mitral reumática, que é o nosso carro-chefe, é o nosso feijão com arroz do ecocardiografista, é a planimetria. E, se tiver a possibilidade, a planimetria 3D. É o método de escolha, tá? Seja no transtorácico, seja no transesofágico, se tiver a possibilidade. PHT, ele pode ser útil, ele vem para complementar a planimetria, mas não é o método de escolha para gente dar o tamanho da área valvar, porque ele altera com complacência do ventrículo e do átrio esquerdo. Se tiver regurgitação aórtica moderada importante ou importante, vai alterar o PHT. E pós-valvoplastia mitral, ele também se altera. E a equação de continuidade, ela é um método possível sim, mas que fica aí como uma terceira opção, sendo menos usado na nossa prática. Então, a planimetria é o padrão ouro. Perfeito. E com relação à importância da estenose mitral, quando é que a gente pode afirmar que a estenose é anatomicamente importante? Diferentemente da regurgitação, que eu falei aqui para vocês, diversos parâmetros e parâmetros numéricos para a gente determinar a gravidade, a vena contracta e a área do orifício regurgitante como principais, mas que a gente tem que sempre olhar como um todo. A estenose mitral, ela tem principalmente como parâmetro a área valvar. Então, a área valvar menor que 1,5 centímetros quadrados é a grande característica que marca a estenose mitral importante. O gradiente médio e a pressão sistólica da artéria pulmonar são critérios associados, mas que vão variar muito com a hemodinâmica do paciente. Então, a gente não pode tomar gradiente médio como parâmetro para definir isoladamente a gravidade da estenose mitral. Porque eu posso ter uma estenose mitral moderada ou até mesmo discreta, com um gradiente um pouco mais alto, a depender da hemodinâmica do momento do exame daquele paciente. Então, para definir realmente a gravidade da estenose mitral, é a área valvar e o método padrão ouro é a planimetria. Excelente, Yasmin. Um score que a gente utiliza muito na nossa tomada de decisão dos pacientes com estenose mitral é o score de Wilkins, né? Validado há muitos anos, né? Inclusive uma corte pequena de pacientes, mas que passou aí ao longo das décadas, se firmou na cardiologia e até hoje a gente utiliza ele para definir se o nosso paciente é um bom candidato à valvoplastia mitral, né, por catéter balão, ou se o nosso paciente deve ser encaminhado para cirurgia cardíaca. E aí eu queria saber de você como é que a gente calcula o score de Wilkins. É muito interessante mesmo, você citou o estudo, eu lembrei, realmente é um estudo com pouquíssimos pacientes, eu acho que 20 e poucos ou 30 e poucos pacientes, né? Mas que foi um estudo que mudou, foi um divisor de águas nessa intervenção da válvula mitral. Porque o score de Wilkins Block, ele é uma forma de classificar, então, a anatomia da válvula mitral, para ver se ela é uma boa candidata ou não a VMP. Nós vamos avaliar 4 critérios para definir o score de Wilkins Block, que são a mobilidade dos folhetos, o espessamento desses folhetos, o grau de calcificação e o aparato subvalvar. Nós vamos dar uma pontuação de 1 a 4, então esse score vai variar de 4 a 16 pontos. 1 para aquela mobilidade, por exemplo, que está menos acometida, e 4 para mais acometida. Então, o menor valor é um melhor score do que o maior valor, né? E aí, um score até 8 pontos seria favorável à valvoplastia. 9 e 10 é aquela zona cinzenta, a gente tem que considerar caso a caso, e de 11 em diante é uma anatomia desfavorável. Mas aqui eu chamo a atenção também
que junto com o score de Wilks, a gente avaliar, por exemplo, não só a pontuação do grau de calcificação, mas, por exemplo, se é uma calcificação assimétrica, se há blocos de cálcio que podem atrapalhar a expansão do balão, se a fusão comissural, que é um marcador bastante específico da valvopatia reumática, se ela é simétrica ou não. Então, detalhes a mais dessa anatomia valvar que o ecocardiografista precisa descrever na análise, além do score apenas, né? Excelente, Yasmin. Então, no final das contas, nem toda calcificação é igual, né? Exatamente. O paciente pode ter mesmos graus de calcificação, mas a depender da localização, ele pode ser mais ou menos favorável aí à intervenção percutânea. Bom, acho que para esse primeiro episódio, então, pessoal, vai ser uma série de episódios que nós vamos fazer aqui sobre a avaliação ecocardiográfica das valvopatias, tá? Então, hoje falamos de mitral, mas viremos aí com novos episódios sobre a avaliação da valva aórtica e depois a avaliação da valva tricúspide. Eu acho que, Yasmin, a gente percorreu bem aí os principais aspectos para possibilitar que o clínico tenha ali a sua tomada de decisão com base nessas informações que a gente passou. Antes de finalizar, eu abro espaço aqui se eu não tiver feito algum comentário para você fazer alguma complementação adicional. Eu acho que a gente pode comentar sobre, rapidamente, quando indicar o reparo borda a borda da válvula mitral, Perfeito. né? Seja Mitra Clip, seja Pascal atualmente. Então, reparo borda a borda da válvula mitral, ele chegou como uma terapia que realmente traz benefícios clínicos para esses pacientes. Então, para pacientes com regurgitação mitral secundária, é importante que ainda persistem sintomáticos a despeito do tratamento clínico otimizado. O reparo borda a borda é muito bem indicado. Para aqueles pacientes com regurgitação mitral primária, é importante, mas que são de alto risco cirúrgico, proibitivo cirúrgico, o reparo borda a borda também vem aí com desfechos, resultados muito bons. E lembrar que para esses casos o exame de escolha é transesofágico, principalmente com a modalidade do 3D, porque a gente precisa avaliar muito bem a anatomia dessa válvula para saber aonde que vai ser colocados os clipes, como que vai ser feito esse reparo borda a borda. Mas acho que a gente conseguiu passear muito bem sim aqui sobre as valvopatias da válvula mitral, seja regurgitação, seja estenose, com as principais dúvidas do clínico e os principais pontos da ecocardiografista. Excelente, Yasmin. Realmente não dava para a gente fechar esse episódio sem falar um pouquinho aí sobre a programação do reparo borda a borda da válvula mitral. Bom, pessoal, recados finais aqui. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, nos siga no nosso Instagram, @Clube da Cardio, e no Instagram do nosso podcast, @Clube da Cardio Podcast. Toda terça-feira, às 7 horas da manhã, você tem a oportunidade de receber os estudos mais relevantes publicados na semana anterior no seu e-mail, através do Jornal do Clube. Inscreva-se pelo link da nossa bio. Pessoal, para você que está nos escutando aí no Spotify ou em qualquer outra plataforma de streaming, é muito importante para a gente que você nos avalie para a entrega do nosso conteúdo. Então, rapidinho aí nos avalie, que isso é muito importante, tá? E para vocês que ainda não sabem, o nosso curso de POCUS cardíaco, um curso 100% teórico online com professoras ecocardiografistas, está com as inscrições abertas. Vão lá no nosso Instagram, o link está lá na bio para você saber mais. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau.